tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula, falar um pouco sobre arte, tá bom? Vamos falar sobre o movimento expressionista, tá bom? O expressionismo, um dos movimentos mais conhecidos aqui no Brasil e também mundialmente, né? Ele teve origem europeia, como uma revolta a algumas coisas, alguns padrões impostos pela sociedade, e hoje nós vamos estudá-lo de forma mais detalhada, tá bom? Na última aula a gente teve uma pequena olhada, né? A gente não detalhou, a gente não viu realmente o movimento em si, tá bom? E hoje, então, a gente vai ver algumas características desse movimento, tá bom? Que foi um movimento muito revolucionário e que influenciou também outros movimentos artísticos que nós temos hoje, tá bom? A gente tem hoje o cubismo, a gente tem o impressionismo, o expressionismo. Então, ele teve grande influência sobre todos esses movimentos artísticos aí, tá bom? Então, vamos utilizar hoje aqui um artigo que fala especificamente sobre o expressionismo, sobre esse movimento artístico, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, antes vou colocar o cabeçalho aqui na nossa escola, tá bom? Ok, pessoal, então vamos lá. Expressionismo. Vou compartilhar aqui com vocês a tela de um artigo que fala sobre esse movimento artístico, tá bom? Teve grande relevância aí, não só no Brasil, como também no mundo, tá bom? Um movimento muito interessante, muito legal de se estudar, tá? Você vai conhecer um pouquinho das suas características e também alguns dos seus principais autores, que a gente sabe que toda vez que você mostra um movimento para vocês, eu também mostro em conjunto com os principais artistas, aqueles que tiveram grande participação nos movimentos. Nesse caso aí, expressionismo, a gente tem Edvard Munch, que é um dos principais. Ele teve essa obra aqui, o Grito, ele foi produtor dessa obra aí, Edvard Munch, de 1893, e essa obra até hoje ela repercute bastante, né, com algumas tentativas de interpretação. A que a gente conseguiu chegar, na verdade, é que essa obra de Edvard Munch, o Grito, ela representa a mente de uma pessoa sem sanidade mental, tá? Sem sanidade mental. Ou seja, uma pessoa louca, né? Então, vamos lá, conhecer um pouco das características desse movimento. Para entender as características da pintura expressionista, suas histórias, etc., a gente precisa observar uma questão. O expressionismo, pessoal, ele tem como característica alguns traços distorcidos. Como a gente pega essa imagem aqui, eu vou ampliá-la para vocês verem melhor, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Eu quero mostrar para vocês algumas das características desse movimento, utilizando como principal obra o Grito, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Então, vejam, essa aqui é a obra original, né, dele, O Grito, de Edvard Munch, e percebam os traços da imagem. Vejam que essa obra dele, ela apresenta traços distorcidos.
quase a gente não vê algum traço, uma linha reta. São traços ondulados, distorcidos. É como se a imagem tivesse sido distorcida, tivesse sido, sabe, mexida. Então, essa é uma da principal característica do expressionismo. Há essa possibilidade de haver traços distorcidos, ondulados, que podem ter várias representações, podem significar várias coisas. Vai depender, claro, da obra e do autor daquela obra, né? Voltando para cá agora. Então, vamos lá. O Grito é uma das obras mais importantes do movimento expressionista. No quadro, a gente tem uma figura de um andrógeno, né? Não é possível afirmar se é homem ou mulher no momento de desespero e angústia. Ao fundo está a doca de Oslo Fjord, em Oslo, na Noruega, durante o pôr do sol. Conseguir expressar toda essa angústia por meio de pinceladas, como no quadro acima, no fundo distorcido e cores irreais, são algumas características do expressionismo. Como eu tinha acabado de explicar para vocês, pessoal, Edvard Munch, esse artista, ele conseguiu expressar justamente essa insanidade mental, essa falta de sanidade mental. Aparentemente, essa pessoa, um andrógeno, cujo gênero não pôde ser identificado, né? Portanto, é um andrógeno, aparenta estar em um momento de grande desespero mental, onde a gente percebe a distorção no seu rosto, a gente percebe a distorção aí nas ondas atrás. Então, isso leva-nos a pensar que ele estava ali em um momento de insanidade mental, estava delirando na sua própria loucura, na sua própria mente. É isso que essa obra, O Grito de Edvard Munch, ela representa. E o expressionismo adotou essa obra aí, essa pintura aí, como principal obra do expressionismo, pois ela apresenta os traços mais reais do expressionismo. Um deles, além da questão da distorção, é a cor. Vocês percebem as cores distorcidas, cores irreais também. No fundo do personagem são cores meio tristes, tá? Cores tristes que remetem à tristeza. Não sei se vocês percebem isso, mas quando eu olho para essa obra aí, quando eu vejo, sabe, essa cor, sabe, meio morta, esse ambiente, sabe, bem intenso, não sei. Isso me remete a um pensamento de tristeza, de insanidade mental, tá bom? Então, isso aí representa um momento de insanidade mental, tá bom? Insanidade mental. Beleza, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu anotar essas características aqui do nosso quadro, tá bom? Pronto, pessoal. Então, essas são as principais características aí do expressionismo. Os traços distorcidos, as cores irreais e a expressão de sentimentos através das cores e traços. Vamos agora aqui. Então, agora vamos falar um pouco sobre a história desse movimento, né? Ele iniciou principalmente na Alemanha, no início do século XX, e pretendia realizar uma pintura dramática, angustiante, com sensações dolorosas sobre o destino do homem. Então, o expressionismo ele já puxa mais para um viés um pouco, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais duro, né? Um pouco mais
sabe, angustiante, um pouco mais triste, né? O expressionismo ele tem essa característica, tanto é que as obras de expressionismo elas remetem bastante a isso, né? A tristeza, a angústia, a chateação, etc. Ele surgiu como um desdobramento do pós-impressionismo, que é outro movimento que a gente vai estudar também, tá bom? E teve forte influência de Van Gogh e do simbolismo, de onde ele tirou a prática de colocar mensagens ocultas nas obras. E aí a gente vê aquela necessidade que eu tinha explicado para vocês, tá? A necessidade de nós analisarmos toda a obra com olhos artísticos, tá bom? É muito necessário isso, tá? Deixa eu colocar aqui na observação. Ok, pessoal. Então, como eu estava falando aqui para vocês, além dessa questão da tristeza, tá? Ele expressar tristeza, sentimentos de angústias também. O expressionismo ele não se resume apenas nisso, né? A gente vai ver algumas obras ao decorrer dessa aula que não expressam apenas a tristeza, a angústia, esse tipo de sentimento, tá? Ele também expressa outros tipos de sentimentos, dependendo do artista também, né? Cada artista ele possui um viés específico, tá? Então, portanto, varia muito do estilo do autor. Vocês vão ver isso não apenas no expressionismo, mas em outros movimentos também, tá? Que cada artista ele tem uma característica, ele tem um estilo variado. Dependendo do estilo do artista, ele vai adotar um certo comportamento nas suas obras, tá bom? Apesar de, como a gente já viu, o expressionismo se referir mais a fazer mais uma apologia à tristeza, mas ainda assim não quer dizer que ele não possa expressar também sentimentos bons. Vai depender do artista. Tem artista que ele tem como característica expressar alegria, expressar contentamento, expressar felicidade. Já tem outros que já são um pouco mais depressivos, né? Que já expressam um pouco mais de tristeza, expressam um pouco mais de insatisfação com a realidade da sociedade vivida. Enfim, dependendo do estilo do artista, vários sentimentos podem ser expressos ali. Mas claro que os traços do movimento eles precisam ser mantidos. Por exemplo, no expressionismo tem que ter os traços distorcidos, tem que ter cores irreais, tá bom? Tem que ter todas essas características aí citadas, tá bom? Pronto, continuando aqui, vamos falar um pouco agora das características da pintura expressionista. Tá bom? Quais são dessas características aí? A deformação da imagem visual e cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas. Deixa eu, por favor. Valeu. O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade. O pincel, a espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Então, o que é que acontece aqui? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Essa deformação da imagem visual dessas cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, é justamente essa distorção dos traços. Ele deforma a imagem, ou seja, uma mulher, né, deveria ter a questão da mulher, ele vai deformar, que é o que acontece aqui, ó. Vejam que tanto a mulher quanto o ambiente estão deformados. Olha aqui, ó, o mar, olha o mar aqui, todo deformado. Olha os traços da mulher, olha, sabe, a curva que está no corpo dela. Então são traços deformados. E é o que acontece justamente no expressionismo.
eles mudam a estrutura, o ângulo do personagem, das pinturas, fazendo com que pareça que o personagem está, sei lá, em uma ondulação, entendeu? Isso é uma característica também do expressionismo. O pintor ele recusa o aprendizado técnico, como eu já falei, né? Ou seja, ele não tem técnicas. Isso é uma coisa muito importante. Bota isso na cabeça de vocês. No expressionismo, ele não usa técnica de pintura. A gente já viu aí que tem algumas técnicas de pintura, como, por exemplo, a pintura a óleo, a pintura onde você pode utilizar água, aquarela, né? Ele recusa esse tipo de técnica, ele não usa esse tipo de técnica. O pontilhado também não usa. Ele usa técnicas manuais, ou seja, próprias, há uma autonomia. Então, é como se cada artista tivesse o seu estilo ali. Eles não usam técnicas específicas, como a maioria das outras obras usam. Então, quando a gente analisa aqui o expressionismo, a gente percebe o estilo de Edvard Munch. O estilo dele talvez seja mais dessa forma aqui, também ondulada, sabe? Ele não usou pintura a óleo, como a gente pode ver aqui, devido à qualidade da imagem. Essa qualidade da imagem, ela vai definir justamente a técnica que foi utilizada. Se foi uma pintura a óleo, certamente a imagem ela vai ficar um pouco mais nítida, né? E vai ficar com traços talvez mais nítidos, mais transparentes. Nesse caso aqui, ele não utilizou esse tipo de pintura, esse tipo de técnica, né? Ele usou a técnica manual. Muito bem, pessoal. Então, voltando para cá. Vamos lá. Ok. Outra característica, ele tem preferência pelo patético, pelo trágico e o sombrio. O artista vive não apenas o drama do homem, mas também da sociedade. Lembra que eu falei para vocês? Alguns artistas eles gostam de representar a sociedade, eles gostam de representar a forma como a sociedade funcionava. Eles criticam a sociedade, eles demonstram uma revolta para com a sociedade. O que é super normal de movimentos artísticos, né? Eles sempre fazem isso, eles sempre têm essa tendência de revolta, de oposição, tá bom? É super normal isso daí, tá bom? Nos movimentos artísticos. Muito interessante também que no expressionismo a gente também tem isso daí, tá? A gente também tem essa preferência aí pelo patético, pelo trágico, sombrio. Normalmente eles não pintam sobre coisas, vamos dizer assim, representações da natureza, não. Eles pintam com um objetivo. O objetivo do expressionismo ele é bem claro, né? É algo mais patético, mais trágico. Diferente da arte moderna, por exemplo, né, que gosta de representar coisas aleatórias, né? Uma cadeira, uma flor, uma planta, sabe? Bom, são esses tipos de arte, já, principalmente na arte moderna, não tem um objetivo muito específico. É mais para fazer representações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, o que é que a gente vive no nosso dia a dia. Né? Não tem muita relação com algum objetivo em especial, algum critério. Não tem, né? Pronto. A Ponte e o Cavaleiro Azul. Dois grupos são diretamente identificados com o expressionismo. A Ponte de Diebrück, em alemão, em Dresden, e Cavaleiro Azul, Der Blaue Reich, também no mesmo idioma. Foi em Munique em 11 e 14. Os membros do A Ponte eram mais envolvidos com questões políticas e mais agressivos em seus trabalhos. Faziam parte do grupo, dentre outros, Ernst Ludwig e Emil Node, são nomes alemães. No Cavaleiro Azul, que mais tarde terá seus desdobramentos nas Bauhaus e no abstracionismo, encontramos artistas voltados inicialmente à espiritualidade. Seus principais membros são Vassily Kandinsky, Paul Klee e August Macke. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui essas duas obras sobre as quais a gente acabou de falar. Então, a gente tem aqui Edvard Munch, o Cavaleiro Azul. Essa daqui tem um livro de vocês de arte, depois vocês vão conferir, vamos utilizar também nosso livro como base. O Cavaleiro Azul. Essa daqui, ó, usando cores irreais. Lembra aquela característica das cores irreais? A gente não vê um cavalo azul, não existe um cavalo azul, tá bom? Não existe.
Então, já tem um traço aí também a questão da ondulação, a gente percebe também na imagem aí no fundo, o background aí está um pouco também distorcido, o que mantém as características da obra. E a gente tem esse aqui também, ó, que algumas pessoas acreditam, eu já comentei com vocês isso aqui, algumas pessoas acreditam que ele está carregando aqui uma criança, né? Mas nunca foi, na verdade, revelado para a gente isso daí. Algumas teorias afirmam isso, né? Que essas duas obras aqui estão interligadas, né? O Cavaleiro Azul, e de fato estão, e que aqui há uma criança, mas aí não tem muita relevância nós sabemos disso ou não, considerando que ele não havia nenhum mistério nessas obras aí, é apenas uma teoria que eles fazem ao analisarem esse tipo de obra. Mas, como eu já falei, né, não tem nenhuma relevância para nosso conhecimento agora, saber se de fato tinha uma criança aqui ou não. Né? Mas a imagem aí, o Cavaleiro Azul, também foi uma representação muito forte do expressionismo. Ok? Então, vamos colocar mais uma anotação aqui. Pronto. Angústia, tristeza, cores irreais, normalmente as obras expressionistas seguem um viés mais trágico e sombrio. Então, essas são as principais características aí do expressionismo. Seguem um viés mais trágico e também mais sombrio. Beleza? Bom, pessoal, então esse aqui foi a nossa aula sobre expressionismo. Ainda há coisas que eu quero comentar com vocês sobre esse movimento, mas eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá bom? Vamos utilizar também nosso livro, porque no livro tem algumas atividades sobre isso, beleza? Ainda temos aqui, ó, como ele influenciou no Brasil, quais foram os artistas que o expressionismo influenciou e tudo mais. Também vamos ver um vídeo com algumas das principais obras do expressionismo, incluindo falando sobre algumas obras que representam também até a felicidade. Porque lembra que eu falei para vocês, que a gente viu aqui na anotação, que na maioria das vezes o expressionismo ele enfatiza a tristeza, tá? Ele enfatiza mais a tristeza, o sentimento de angústia e tudo mais. Dificilmente ele fala sobre a questão por exemplo, da felicidade, né? Como a arte moderna fala muito, que a gente vai estudar também o movimento da arte moderna, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido tudo aqui e que vocês entendam a relevância que esse movimento teve no nosso meio artístico. Mas isso aí a gente ainda vai ver na nossa próxima aula, que é quando a gente falar sobre a influência dele no Brasil. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham se interessado por essas obras e gostado do que a gente viu ali, tá? São muito mais, se vocês quiserem pesquisar, aconselho que vocês vejam aí no YouTube, na internet, sempre mostra aí algumas obras expressionistas, tá? Então, vejo vocês na nossa próxima aula de arte, que será semana que vem, beleza? Semana que vem estaremos de volta com mais um assunto aí do expressionismo, beleza? Deixa eu colocar aqui, próxima aula. Próxima aula. Veremos aí a continuação do expressionismo, falando sobre sua influência no Brasil e algumas obras, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver tudo isso aqui, beleza? Próxima aula, veremos tudo isso aqui, tá bom, pessoal? Espero vocês lá, estudem aí, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Vejo vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no FlyZap, tá? Até lá, pessoal. Vou deixar aqui um minutinho para vocês poderem copiar e em seguida eu fechar aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima.